Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus agora e temos sentido no coração o desejo de fazer esse estudo da palavra de Deus. Não é propriamente um sermão, é um estudo bíblico que vamos ter aqui hoje. Devido a estas coisas que têm acontecido, que têm abalado, não é, o Brasil, não somente o Paraná, mas o Brasil, onde nestas últimas semanas, não é, nós temos ficado indignados e temos sentido as pessoas revoltadas com as notícias, né, daquela estúpida, violenta morte daquele garotinho Evandro em Guaratuba. E nós começamos a nos perguntar, quando ouvimos estas coisas, como pessoas de destaque social, pessoas que não são ignorantes, que têm até um curso universitário, podem se prestar a atos abomináveis, como aquele que aconteceu ali. Mas o que mais angustia é saber que aquele ato que aconteceu ali em Guaratuba não é um ato isolado. Eu não sei se os irmãos têm conhecimento, mas esse não é o único que tem acontecido. Há 20 dias atrás, nós ouvimos os jornais, a televisão, os jornais, mais uma vez, falando de um outro crime terrível que aconteceu em Goiânia, onde a polícia havia desvendado, não é, uma outra quadrilha, que assim chamavam, de pessoas que num terreiro de Umbanda, onde um pai de santo havia sacrificado 3 outras crianças na cidade de Goiânia. E quando a gente começa a folhear os jornais, a gente vai descobrir que isso não aconteceu só agora, aqui em Guaratuba, e há 20 dias atrás em Goiânia, mas a gente vai descobrir que essa é uma prática que tem acompanhado o Brasil. A gente vai encontrar nos jornais de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, outras notícias sobre mortes violentas, desaparecimento de crianças ligados a cultos estranhos, esquisitos, com sacrifícios humanos. E a gente começa a sentir no coração uma angústia tão grande. E é no propósito de alertar, é no propósito de desmitificar as obras do diabo aqui na nossa terra. E no desejo de fazer um estudo da palavra de Deus sobre determinadas práticas que a Bíblia, vamos dizer, abomináveis, que hoje eu vou convidar os irmãos a fazerem esse estudo bíblico. Eu vou pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo 18. E nós vamos estudar a palavra de Deus a partir do versículo 9. Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9. A Bíblia nos diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesta hora, meus irmãos. Pai querido, quando estamos estudando a tua palavra e à luz, Senhor, destes acontecimentos trágicos que têm envolvido a nossa nação, nós queremos te pedir que nesse instante o teu Espírito Santo permeie esse ambiente e que o teu Espírito Santo nos faça compreender as lições da Escritura que lemos e que o Senhor mesmo aplique estas lições ao nosso coração. E nós queremos te pedir ainda, ó Pai, que de modo algum o maligno possa fechar os olhos das pessoas,
ou tapar os seus ouvidos, mas que ao contrário, ele esteja manietado, amarrado e impedido de assim fazer, de assim se manifestar no nosso meio, de tal maneira que o Senhor mesmo possa, com a sua graça, mostrar a tua palavra, a tua verdade e o teu ensinamento a cada um de nós. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Esse é um texto que quase fala por si mesmo. Quando o Senhor estava preparando o seu povo para tomar posse da terra prometida, ele começou a alertar de alguns perigos nas práticas e nos cultos que existiam por aquela terra. E ele foi enfático em mostrar que determinados costumes e práticas das nações que estariam sendo conquistadas nunca poderiam ser imitados pelo povo de Deus, pois estes costumes e estas práticas representavam aos olhos do Senhor uma verdadeira abominação. E era justamente por causa destas abominações que Deus estava julgando e condenando aquelas nações. E se algumas coisas que têm acontecido aqui no Brasil, algumas práticas religiosas, de cultos que se dizem de um sincretismo cristão e pagão, de cultos que aparentam, às vezes até algum tipo de crença em Jesus e em Deus, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus Cristo. E é assim um grande engodo, uma grande mentira de Satanás. E assim como ele trabalhava no passado, buscando esse sincretismo religioso, essa mistura religiosa, o inimigo de Deus continua trabalhando hoje e colocando estes processos que não são novos. Nós vamos estudar agora na palavra de Deus, nos dias de hoje, e até algumas pessoas se dizendo cristãs e praticando coisas que não têm nada a ver com Deus. Nós vamos estudar esses versículos que lemos e vamos tentar entender quase cada palavra desse texto e vamos ver outras referências da palavra de Deus e como elas estão relacionadas para que possamos ter uma concepção, especialmente das práticas espíritas, das práticas de magia, das práticas da Umbanda e outros que tais. E vamos estar entendendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quais eram então estas práticas que Deus diz ser abomináveis, que Ele não tem nada a ver com isso, que Ele detesta, e que Ele detesta não somente a prática, mas aqueles que praticam estas coisas. Quando a gente começa a ler, a gente vai ver no versículo 10, algo que parece assim ser estarrecedor e incrível. Será que alguém poderia fazer isso? Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Cultos que viam a necessidade do sacrifício humano. Existiam naqueles tempos, na terra de Canaã, algumas práticas religiosas. Eles acreditavam numa divindade, não é? Que eles chamavam de Baal, vários nomes diferentes para esse Baal, que significa Senhor, que era uma divindade masculina, e existia também uma outra divindade feminina, que eles chamavam às vezes de Azera ou Asterote. E esta divindade, essa dupla divindade masculina e feminina era adorada. Era um culto um tanto quanto licencioso, porque era um culto que se baseava a adoração em sacrifícios de animais e no relacionamento sexual. As pessoas se relacionavam sexualmente com prostitutos e prostitutas cultuais, que eram sacerdotes e sacerdotisas desses deuses pagãos, e eles acreditavam que através desse relacionamento sexual eles estariam abençoando a terra, abençoando a produção dos cereais, abençoando a produção do gado, né, o crescimento dos rebanhos, e estavam evitando catástrofes ali.
E muitas vezes nessa adoração existiam provas que esses deuses pediram. Essas provas eram uma espécie de prova mágica. E havia uma estátua muito grande de ferro, oca por dentro, que eles colocavam lenha e aqueciam até que aquele ferro ficasse em brasa, que eles chamavam Moloque. E essa estátua que eles chamavam Moloque é que fazia as provas mágicas. Se alguém realmente estava comprometido com esses deuses, desse culto licencioso, ele então deveria oferecer em sacrifício o seu filho ou a sua filha, um dos seus filhos ou uma das suas filhas. E eles então faziam uma romaria. E iam até um lugar chamado Vale de Rimon, onde estava aquela estátua. E ali lançavam nos braços dessa estátua ardente o seu filho e a sua filha, ou a sua filha. Cumprindo assim essa prova mágica. E Deus disse assim: olha, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver comigo, ao contrário. Isso não vem, é abominável, não participem destas coisas. Eu nunca desejei que vocês sacrificassem os seus próprios filhos ou que pessoas fossem sacrificadas. E então Deus vai preparando o seu povo dizendo assim: olha, eu sempre abominei tais coisas. E assim como ele sempre abominou toda forma de idolatria, porque atrás destes ídolos, que às vezes são de ferro, de pedra, de pau, existem entidades demoníacas que promovem e querem que os homens se afastem do verdadeiro Deus. Estão por trás desses cultos, por trás destas coisas. E são essas entidades demoníacas que estão incentivando os homens a buscarem esses falsos deuses. Isso a própria Bíblia vai nos ensinar. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14, 19 e 20 está escrito assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Esta era a prática dos cananeus. E Deus então estava preparando o povo de Israel a entrar na terra, dizendo assim: olha, não se misturem com isso, não se envolvam com isso, não tenham parte com estas coisas. Mas não foi bem isso que aconteceu na história. E a mesma armadilha que Satanás tem usado hoje, ele usou no passado. Essa armadilha chama-se sincretismo religioso. Sabe o que aconteceu? Estes cultos esquisitos e estranhos chegaram a ser praticados dentro do templo de Salomão. Os irmãos podem acreditar nisso? Dentro do templo de Salomão foram construídas salas para os prostitutos e as prostitutas cultuais. E foram levantados altares ao deus Baal e à deusa Azera. E no vale de Rimon, Salomão, no final da sua vida, levantou a estátua Moloque. E a história vai continuar nos dizendo que eles fizeram um sincretismo religioso, especialmente no Reino do Norte, onde eles colocaram no meio desses costumes uma estátua feita à semelhança de um touro, e disseram assim: esta estátua é Yahvé, o Deus que tirou vocês do Egito. E fizeram uma mistura danada entre o Deus que tirou do Egito, Baal, Azera e Moloque. E de repente o povo estava corrompido pelo engano, a ponto de reis de Israel, como Manassés, terem oferecido os seus filhos a essa estátua Moloque. E quando vem então o cativeiro babilônico, o cativeiro assírio, a gente vai entender por quê. Porque o povo estava corrompido.
pelo engano destes ídolos que por trás deles tinham demônios. Eu creio que a mesma coisa está acontecendo nos dias de hoje. Tenho certeza que as mesmas coisas estão acontecendo no dia de hoje, com cultos que não têm nada a ver com Deus, mas que ao longo da história têm se apresentado num sincretismo religioso. Até o final do século passado, todas as formas de adoração a espíritos, todas as formas de invocação de espíritos, todas as formas de sacrifícios eram vistas como cultos pagãos abomináveis. As pessoas tinham vergonha disso. Mas aí começou uma grande estratégia de Satanás. E essa estratégia de Satanás foi misturar esse culto pagão, que já existia antes até que o povo entrasse na terra de Canaã, com Jesus Cristo. E de repente começou a haver o mito, do Espiritismo, segundo Allan Kardec, onde princípios, algumas coisas do Evangelho foram lidas, foram ensinadas, coisas que não afetam esses cultos, porque a palavra de Deus é totalmente contrária a toda forma de invocação de espíritos para qualquer coisa. E nesse sincretismo religioso que aconteceu dentro do Espiritismo, a porta se abriu e as pessoas dizem, não, tudo é para buscar Deus, tudo é para adorar o Senhor, tudo é para o bem. E de repente então o grande engodo, a grande mentira começou a entrar. A mesma coisa aconteceu no Brasil com a Umbanda, onde os escravos eram proibidos de continuarem a praticar os seus cultos. E o que eles fizeram? Pegaram a cada entidade demoníaca, representada pelos seus orixás, e colocaram nomes de santos católicos. E de repente nesse sincretismo religioso eles abriram a porta, é tudo a mesma coisa. E essas práticas começaram a entrar pelo Brasil e começaram a entrar pelo mundo. Mas por trás de todas essas coisas, a palavra de Deus, de todos esses ídolos, de todas essas entidades que têm sido adoradas, estão os demônios. É isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10. E que Deus não tem parte com estas coisas. Toda forma de culto em que invoquem espíritos para que possuam pessoas ou para que façam determinadas coisas é abominável para Deus. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. Meus queridos irmãos, Deus não precisa de qualquer sacrifício, porque todo sacrifício necessário já foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar lá na cruz. O sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário é suficiente para a remissão dos nossos pecados, para perdoar, para transformar, para curar, para libertar. Foi por isso que Jesus veio nessa terra. E toda forma de sacrifício humano ou de expressão de culto religioso que envolva sacrifício não provém de Deus. Mesmo aquelas que parecem tão suaves, como o pagar promessas, subindo escadarias de joelho, as penitências, a autoflagelação, os rituais mais estranhos e esquisitos, não provém de Deus. A Bíblia diz que são abomináveis. Eu não sei se os irmãos sabem como é que uma pessoa vai ganhando ascensão dentro da Umbanda. Existem várias formas da pessoa fazer a sua entrega. Na verdade, o que eles estão buscando é serem cada vez mais possuídos por esses espíritos e serem controlados por esses espíritos. E há coisas profundamente esquisitas. Há uma cerimônia em que a pessoa se retalha toda, ela é cortada com navalhas, o seu corpo todo é cortado com navalhas, e um pó estranho, com uma série de ervas e outras coisas, é misturado e passado no seu corpo inteiro. E eles então invocam esses espíritos para que entrem em cada corte da vida da pessoa, que está expresso no corpo da pessoa. E eles dizem que estão adorando a Deus com isso. E Deus diz, olha, não tem nada a ver com isso. Isso é abominação para mim. Existe uma outra cerimônia muito estranha, muito esquisita, que é a cerimônia de fazer cabeça, onde existem vários sacrifícios de animais, e é uma coisa nojenta. As pessoas vão matando lá galinha, bode, eu nem sei mais o que é que matam um monte de bicho, vai derramando o sangue desses animais sobre a pessoa vai tomando um banho de sangue, fica toda coberta com sangue. E ela vai invocando essas entidades que são demônios, para que possuam a sua vida, para que controlem o seu pensamento.
E normalmente legiões de demônios estão possuindo essas pessoas. E termina a cerimônia de um negócio nojento, pega uma cabeça de um porco e a pessoa tem que chupar o sangue que está na cabeça do porco. Beber aquilo. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Em cada terreiro de Umbanda. E você sabe como é que essas coisas começam? As pessoas chegam lá buscando uma solução, buscando uma resposta. Às vezes estão com um problema, às vezes estão no meio de uma luta, às vezes estão no meio de uma angústia, de uma enfermidade, e eles procuram lá um pai de santo, porque eles querem aquela cura, ou porque eles querem resolver um problema, ou porque eles querem uma situação acertada. Eles vão para uma simples consulta, e depois eles vão querendo crescer nos favores, e vão passando pelas provas mágicas. Alguma coisa é pedida, ele tem que cumprir aquilo, ele tem que cumprir aquela segunda coisa, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a pessoa se vê enredada, a pessoa se vê envolvida, a pessoa se vê escravizada, possuída. E não mede o que faz. E absurdos começam a acontecer. Como crianças que são raptadas e mortas. Porque o que aconteceu com aquele garotinho não é diferente do que eles fazem com o bode, com a galinha, com o porco. E conforme a prova mágica que a pessoa está passando, o grau de dificuldade vai aumentando. Isso é demoníaco. E eu quero dizer para os irmãos que isso não é, entre aspas, só magia negra, mas isso é o que acontece em todo o terreiro de Umbanda. Eu não vou dizer que todo terreiro de Umbanda está matando criança, mas o princípio da cerimônia é o mesmo. E a Bíblia diz que isto não provém de Deus, isto é abominação para Deus, isso é diabólico. Vocês já conversaram com um umbandista sobre qual o conceito que ele tem de Deus? Para ele, Deus e o diabo são a mesma coisa. Não existe mal e bem, é tudo a mesma coisa. E de repente a mente dessas pessoas estão sendo invertidas, torcidas. E quantas vezes essas pessoas têm um medo terrível de abandonar esses cultos, porque eles se sentem escravizados por esses demônios, e têm medo que esses demônios os matem, façam mal e assim por diante, como eles já tentaram fazer essas coisas para outras pessoas. Se alguém está se metendo por esse caminho, cuidado. A Bíblia deixa bem claro que toda essa forma de cerimônia diabólica não provém dele. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. E nós precisamos colocar a nossa fé em Jesus, porque aquilo que Ele fez por nós na cruz é suficiente. E há liberdade em Jesus Cristo e não escravidão. Tudo já foi feito por Ele, não é preciso fazer mais nada. Nós precisamos tomar posse pela fé do perdão, da libertação, da graça, da misericórdia, porque Ele tem derramado sobre a nossa vida. O que o Senhor Jesus espera de nós? O que Deus espera de nós? Sabe o que a Bíblia diz que Deus espera de nós? Miqueias 6, versículo 8 vai dizer assim: o Deus eterno já nos mostrou o que é bom. E Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. É isso que Deus espera de nós. O que as pessoas estão colocando que Deus ou deuses estejam pedindo de nós, além destas coisas, não procede do Senhor. É abominável diante dos olhos de Deus. Mas vamos continuar estudando a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que toda forma de adivinhação é
abominável aos olhos do Senhor e é demoníaca. A Bíblia vai usar nesse texto que nós estamos estudando 3 palavras diferentes para definir esta abominação. Ele vai usar no versículo 10, a primeira palavra é adivinhador. Essa palavra na língua hebraica significa uma pessoa que usa coisas para adivinhar. Usa coisas externas a si mesmo para descobrir coisas, para avaliar o futuro, para prever o futuro. E um exemplo do uso disso no Velho Testamento está em Ezequiel 21:21, onde diz assim: pois o rei de Babilônia está parado na encruzilhada, no princípio dos 2 caminhos, para fazer adivinhações. Ele sacode as flechas, consulta os terafins e atenta para o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. E aqui a gente vai ver 3 maneiras como eles usavam no passado para adivinhar. Mexiam com as flechas, jogavam no chão, e a maneira como as flechas se dispunham, eles diziam: olha, o melhor que pode acontecer, o que vai acontecer é isso, aquilo, aquilo outro. Ou então eles consultavam os seus ídolos e pediam a eles discernimento para o futuro. Esses ídolos eram demônios que eram invocados sobre a sua vida. Ou então eles faziam sacrifícios animais e olhavam para as vísceras dos animais, e à medida que iam olhando para as vísceras dos animais, iam prevendo o futuro. Deus está dizendo que toda forma de adivinhação não provém dele, é abominável aos seus olhos. E a Bíblia vai nos mostrar isso, deixar isso cada vez mais claro. No dia de hoje também continua existindo a mesma coisa. Parece esquisito demais o que eu estou falando do rei da Babilônia, mas você já viu alguém numa encruzilhada fazendo um despacho? Era isso que o rei estava fazendo. Deus está dizendo: olha, isso não provém de mim. Você já viu alguém jogar búzios? E na medida que aquelas coisas caem na mesa, eles vão dizendo: olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eles jogavam as flechas. A mesma coisa. E Deus está dizendo: olha, isso é abominável. Você já viu pessoas jogando cartas para o tarô para saber o que vai acontecer no futuro? Você já viu pessoas lendo as linhas da mão nos dias de hoje? Você já viu pessoas olhando para a bola de cristal, olhando para a água, para uma bacia cheia de água, para poder dizer o que vai acontecer? Deus está dizendo: olha, estas coisas não provêm de mim. E eu quero dizer para os irmãos: olha, o Brasil está cheio disso. Está cheio. Hoje em dia você para num farol, não é? Para num sinaleiro, e de repente você recebe um papelzinho. Já recebeu um papelzinho? Consulte a mãe não sei o que lá, o pai não sei o que, o sei lá mais o quem. Olha, ele lê isso, joga aquilo. Você vê no jornal isso, você passa aqui pelas ruas, vê placas enormes. E, meus queridos irmãos, existem filas e filas de pessoas enredadas pelo engano do diabo. Agora eu vou falar baixinho. Tem até membro de igreja evangélica nesses lugares, viu? Fala baixo. Gente, olha, não provém de Deus, é abominável. E por trás destas coisas estão os demônios, que querem tirar as pessoas da busca verdadeira de Deus. O que está acontecendo, gente? É que o povo está buscando alguma coisa. O povo está com fome, o povo está com sede, o povo está desesperado. O povo precisa de Jesus. E este mesmo povo é aquele que precisa ouvir a mensagem do Evangelho. E vou dizer mais: se você pregar o Evangelho, esse povo aceita, porque eles estão buscando e querem encontrar e não sabem onde estão batendo. Outra palavra que vai aparecer nesse texto: nem prognosticador. Então, nem adivinho, nem prognosticador. O que é isso, pastor? Prognosticador. É uma outra palavra que está aqui na língua hebraica, que significa pessoas que previam o futuro, através da observação de coisas da natureza.
e através do uso de palavras mágicas. Eles olhavam para as nuvens, eles olhavam para os astros, eles proferiam palavras mágicas, eles olhavam para folhas que caíam das árvores, e através disso eles tentavam prever o futuro. E Deus diz: olha, toda prática de adivinhação do futuro não vem de Deus, é diabólica, é abominável. E isso continua existindo hoje. Alguém já viu no jornal o horóscopo do seu dia hoje? Já viu o seu? Olha, não vem de Deus, gente. Não vem de Deus. Não procede dele. A nossa confiança deve estar no Senhor. O nosso futuro tem que estar nas mãos de Deus. A nossa esperança não deve estar na nossa capacidade de gerir o que vai acontecer amanhã, mas na dependência do Espírito Santo na nossa vida. E tudo isso é um engano, é uma mentira, é um engodo do diabo que está por trás, tentando desviar as pessoas de olharem para o alto, de olharem para o Senhor de toda a glória. Mas o texto continua. O agüeiro era outro tipo de adivinhador. Ele usava copos de água, né? E ele usava a hidromancia. Ele pegava bacias, né, cheias de água, e ficava apreciando o movimento daquela água, o brilho da luz naquela água, e então eles podiam prever algumas coisas. Alguns possuíam espíritos, recebiam espíritos que lhes falavam através desse movimento da água. E a gente vai ver um homem famoso aí na história, né? Quem já não ouviu falar de Nostradamus, onde todas as suas revelações vieram através de uma bacia de água, e ele recebia um espírito que era um demônio que lhe falava coisas. E a Bíblia diz: olha, toda forma de adivinhação é demoníaca, é abominação. Sabe por que é abominação? Porque é condenada por Deus? Porque nisso existe um misto de fraude, um misto de conjecturas, existe um misto de crueldade psíquica, existe comunicação com os demônios, mas principalmente porque afasta os homens da busca sincera de Jesus e do Senhor. E nós começamos a depender de outras coisas e não do Deus eterno na nossa vida. O que todo esse capítulo está nos ensinando é que nós devemos buscar diretamente em Deus as respostas para a nossa vida. Esse capítulo vai continuar e vai falar de como Deus fala ao seu povo. E ele vai dizer: olha, em vez de vocês buscarem essas coisas, busquem o Senhor, e o Senhor há de dirigir a sua vida. Normalmente essas práticas de adivinhação são, na verdade, um laço demoníaco para fazer com que as pessoas que buscam respostas nessas coisas sejam envolvidas e possuídas por Satanás. E era isso que o Senhor estava tentando alertar o seu povo. Em Levítico 19, versículo 31, está escrito assim: não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros, não os busqueis para não ficar descontaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Há alguma coisa que contamina na nossa maneira emocional de viver, psíquica de viver, mas contamina espiritualmente. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, sobre essa contaminação. Diz lá, não entra nessa. Outra forma de coisa abominável, a Bíblia vai chamar de magia. Toda forma de magia. Duas palavras que definem esta prática de magia: o feiticeiro e o encantador. Eram pessoas que eram procuradas para que, através dos seus serviços espirituais,
coisas pudessem acontecer. Algumas coisas boas e algumas coisas ruins. E a feitiçaria, por exemplo, a palavra feiticeiro que está aqui, a origem da palavra era cortar em pedaços. Era a pessoa que preparava poções. Ele usava ervas, ele usava outros objetos para através disso realizar alguma coisa. Isso existe muito ainda hoje, dentro da prática religiosa indígena, onde se busca o êxtase através de narcóticos e alucinógenos. Então, de repente, a mistura daquelas raízes promove um êxtase, a pessoa toma. Tem até um culto que está se espalhando pelo Brasil. Como é que chama aquele negócio? Santo o quê? Daime, né? Que é uma mistura de raízes, etc., mas que é uma droga alucinógena. E no meio daquela alucinação, as pessoas estão fazendo as suas invocações e assim por diante. Deus diz: olha, isto não provém de mim, é abominável. Sabe por quê? Para nós termos o êxtase da graça de Deus, nós não precisamos de droga nenhuma. O Espírito Santo é suficiente na nossa vida. Por isso que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque Ele mesmo é a nossa alegria, é a nossa paz, é o nosso êxtase, é a nossa certeza. Nós não estamos preocupados com o dia de amanhã, porque lançamos toda a ansiedade diante do Senhor Jesus e confiamos nele. As nossas angústias nós apresentamos ao Senhor em nome de Jesus em oração e confiamos na graça do Senhor Jesus. E nós não precisamos de feiticeiros, nós não precisamos de macumbeiros, nós não precisamos de mágico, magia branca, magia negra, não precisamos nada disso. Nós dependemos da graça do Senhor Jesus na nossa vida. Mas o Brasil está cheio disso. O candomblé é cheio disso. O candomblé é aquele que existe mais na Bahia, onde nas práticas, nos rituais, eles usam as ervas, eles usam as misturas, os despachos feitos assim. E a própria Umbanda, e certos ritos do ocultismo também usam isto. E Deus está dizendo: olha, não procede de Deus, não tem nada a ver com Jesus. Eles podem até falar em nome de Jesus, mas é engodo e é mentira, é abominação. Toda prática espírita é abominável para Deus. O encantador. O encantador, a palavra encantador significa alguém que dá a nós. Ele prende a pessoa, era a ideia, ele prende a pessoa por meio de laços mágicos. É justamente o que a macumba fala que faz. Ele prende no laço do medo. Ele prende no laço do envio de demônios para perturbar ou mesmo para supostamente abençoar, mas não abençoa não. A Bíblia diz assim, 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15, preste atenção no que a palavra de Deus diz. Diz assim: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois, que também os seus ministros se disfarçam em ministros da justiça, o fim dos tais será conforme as suas obras. Olha, isto é abominável para Deus. Estas obras são abomináveis para Deus. E o fim será a abominação de Deus. Ele está dizendo: olha, se disfarçam de bondade, de caridade, de espiritualidade, mas não provém do Senhor. E é perigoso, porque quem invoca sobre si espíritos demoníacos vai ser possuído por eles. Existe possessão demoníaca, gente. E tem gente brincando em invocar espíritos sobre si. Eu lembro de um rapaz que foi nos procurar em São Paulo. Sua família estava muito preocupada com ele, porque ele tinha alterações violentas, e nessas alterações de violência, ele batia, quebrava, estragava coisas, ele se machucava e assim por diante. Então, eles foram à igreja
porque um amigo deles era membro da igreja, foram conversar com o pastor, o que acontece com o nosso filho, nós não sabemos. E eu perguntei, olha, vocês frequentam um culto espírita? Nunca frequentamos nenhum culto espírita, não sabemos de nada, mas eu não sei o que acontece com o nosso filho. Oramos por esse garoto, o garoto não veio daquela ocasião, não quis vir. Passaram-se algumas semanas, houve outra manifestação estranha naquele garoto, e os pais então, logo depois daquela manifestação, imediatamente levaram o rapaz da igreja e disseram, pastor, o senhor precisa nos atender. Eu estava num culto, saí do culto, fui para lá para atendê-los. E então começamos a conversar, e aquele garoto então começou a dizer, olha, eu nunca frequentei nenhum culto, mas se você nunca frequentou nenhum culto espírita, ele disse, olha, o que aconteceu no dia seguinte, um amigo meu foi até um pai de santo, não era pai de santo, era um centro espírita para tomar um passe. E já que eu estava lá, o médium disse assim, olha, eu vou dar um passe para você ter sorte. Ele falou, já que eu estou aqui, né, mal não faz. E ele tomou o passe. Naquele momento ele recebeu um demônio sobre a sua vida. E aquele rapaz estava endemoniado. Quando nós oramos com ele, repreendendo em nome de Jesus, ele foi liberto. Manifestou-se o Espírito, ele foi liberto. E ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Está liberto até hoje. Mas eu quero dizer isso, meus irmãos, sabe por quê? Porque há pessoas que estão brincando, mal não faz, eu fui lá só para receber um passe, eu fui lá só para receber uma bênção, e estão levando os seus filhos, e estão levando as suas crianças, estão indo lá, e na verdade estão invocando espíritos demoníacos sobre a sua vida. Porque esses cultos não tem mais nada lá para aprender, a não ser invocar espíritos. Você sabia disso? O culto deles nada mais é do que chamar um guia, do que chamar um espírito, para que possua a sua mente. E esses espíritos que eles dizem de ser pessoas desencarnadas, não são, porque os mortos não voltam, a palavra de Deus diz, são demônios que se disfarçam. Até em anjo de luz, gente. Nós vimos agora na palavra de Deus. Mas são demônios. E essas coisas são abomináveis. Conheci outra vez um senhor que os seus pais me chamaram às 3 horas da manhã, 3h30 ou 4 horas da manhã, não tenho bem certeza, para que fôssemos à casa deles. Quando chegamos lá, no meio da madrugada, encontramos esse senhor, já era um senhor, andando de 4 pela calçada. Estava andando de 4, que nem um animal pela calçada. E nós tínhamos pedido a Deus, antes de sair de casa, que permitisse que aquele homem tivesse lucidez, para que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus juntos. Quando eu encostei o carro do lado dele, estava na calçada, naquele instante veio a lucidez a ele. Ele sentou-se na calçada, eu desci do carro e o cumprimentei, e ele me reconheceu. Pastor, o senhor está aqui, o que o senhor está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui na rua? Eu falei, vamos entrar na sua casa que eu vou lhe explicar o que está acontecendo. E abrimos a palavra de Deus e começamos a explicar o que estava acontecendo com ele. E ele nos contou a sua história. Ele tinha ido procurar nesses laços de feitiçaria, de encantamento, de magia, de macumba, sucesso. Ele era dono de uma churrascaria e ele queria sucesso. Mas eu sempre digo o seguinte, o diabo dá com a mão e toma com as duas. Ele teve um aparente sucesso, os anos se passaram e houve um grande fracasso. E lá estava esse homem andando de 4 pela rua. Mas sabe o que foi mais incrível? Quando nós lhe apresentamos o plano de salvação, ele estava lúcido. E quando nós apresentamos Jesus, ele disse assim, olha pastor, se para mim aceitar Jesus eu tiver que mudar a minha vida nisso e naquilo, então eu prefiro continuar com o diabo. E esse homem está ficando louco, literalmente. Porque os seus momentos de possessão, ou melhor, os seus momentos de lucidez estão diminuindo cada vez mais. E nos manicômios, o que existe de gente ali, que entrou para lá, porque perdeu a sua lucidez, por causa de possessão demoníaca, é incrível.
Cuidado com a mentira do inimigo, porque não tem sucesso na mão dele. Eu pergunto para vocês, com tudo isso que aconteceu lá em Guaratuba, que sucesso aquela família teve? Isso é mentira do diabo. A última coisa que esse texto nos ensina, e o tempo também já não nos permite continuar. Toda forma de consulta a espíritos é demoníaca. E aqui a Bíblia vai dizer assim no versículo 11: nem necromante. Em algumas versões vai trazer a palavra médium. E é isso mesmo. O necromante ou o médium era aquela pessoa que o espírito falava de dentro da pessoa com voz alterada. Era como se a voz da pessoa mudasse, o semblante da pessoa mudasse e de repente esse espírito começasse a se manifestar através da pessoa. E é isso que mais existe no Brasil, gente. Você vai na mesa branca, na mesa preta, nem sei o que é, tá? Você vai encontrar isso. Pessoas que invocam demônios e que esses demônios falam. Falam com um nome diferente, falam com um jeito diferente, se declarando demônios ou não se declarando demônios, mas eles são demônios. Às vezes se dizem seres humanos em ascensão, mas na verdade são demônios, pois tal prática não procede de Deus. E as pessoas que são convidadas a desenvolverem os seus potenciais mediúnicos estão, na verdade, aprendendo a invocar demônios para que as possuam e estejam no controle das suas vidas. E na maioria das vezes, eles não sabem, essas pessoas não sabem o que está acontecendo e acham que estão praticando a caridade, que estão servindo a Jesus. Eu conversei uma vez com um espírita e ele disse assim: olha, o meu trabalho é muito parecido com o seu. Por quê? Você prega aos vivos. A salvação, eu prego aos mortos. Eu prego a salvação aos mortos. Isso é mentira. Porque a Bíblia diz assim: o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo após isso o juízo de Deus. Outros pensam que estão abençoando pessoas através dessas práticas, mas na verdade estão afundando cada vez mais e se distanciando cada vez mais de Deus. Agora, o pior, meus irmãos, é que o sincretismo religioso está aqui. Eles falam de Jesus, eles falam da paz, mas estão sendo enganados pelo diabo, porque por trás destas coisas está o diabo, que quer desviar as pessoas do encontro verdadeiro com Deus. Outra palavra que vai aparecer aqui é mágico. Mágico, a palavra em hebraico era o conhecedor. Era aquela pessoa que tinha sobre a sua vida um único espírito que lhe era peculiar, que lhe era familiar e que era o guia da sua vida. E a mesma coisa acontece nas práticas espíritas. Fulano de tal tem o guia tal, Beltrano tem o guia tal, né? Ou no Umbanda, o santo de cabeça é tal. Sabe o que é o santo de cabeça? É que eles têm uma multidão de demônios lá, mas tem um que manda, que está tomando conta da cabeça. Agora fala para um bandista que está havendo uma briga pela cabeça, ele vai morrer de medo, sabe por quê? É que há uma revolução dos demônios para pegar o lugar de destaque lá dentro da vida daquela pessoa. E ele sabe disso. E ele morre de medo de que haja uma briga pela sua cabeça. Porque essas coisas são diabólicas. E então vem uma frase resumo: nem quem consulte os mortos, pois todos os que fazem tais coisas são abominação para Deus. Agora, meus irmãos, sabe qual é o fim dessas pessoas? E é triste. Isaías capítulo 8, versículos 19 a 22. Esse é um dos textos mais tristes, porque a gente pode sentir ao mesmo tempo a justiça de Deus e o amor de Deus.
onde a palavra de Deus diz assim: quando vos disserem, consultai os médiuns e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, e olharão para a terra, e eis aí a angústia, a escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Eu não sei se o irmão consegue entender o que ele está falando. Diz assim: olha, quando vierem dizer para você, consultem os médios, os adivinhos, a Bíblia diz assim: consulte o seu Deus, clame a Jesus, olhe para a lei e para o testemunho, que é a palavra, firme-se na palavra de Deus, porque aqueles que estão buscando estas coisas estão passando por esta terra com fome, com sede, estão numa angústia terrível. Eles estão oprimidos, escravizados e angustiados. E se não olharem para a lei e para o testemunho, se não olharem para a palavra de Deus, o fim deles há de ser as densas trevas ou o inferno de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E é por isso que a nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Agora, você pode me dizer: mas pastor, o que vai acontecer com a minha vida? O senhor não conhece a minha história. Eu já andei buscando tantas coisas na minha vida. Eu já andei procurando tantas coisas. E agora estou confuso, minha mente está perturbada. Então eu quero desafiar você em nome de Jesus a renunciar agora pela fé todas estas coisas que ficam no passado, todas estas práticas, todas estas entidades que você buscou, e dizer: olha, eu reconheço pela palavra de Deus que não procedem de Deus, eu as renuncio em nome de Jesus, e pelo poder do sangue de Jesus, eu quero ser liberto e transformado. E eu vou dizer uma coisa para você: a graça do Senhor Jesus é maravilhosa, porque Ele nos pega na situação em que estamos. Ele nos pega lá, às vezes, lá no lodo, e pela sua misericórdia transforma a nossa vida. E sobre o nome de Jesus não existe qualquer entidade que tenha autoridade, porque Jesus é vitorioso sobre todas as coisas. E nele há libertação. Se você é um oprimido, se você é uma pessoa que está vivendo angústia, se está sentindo um enredado maligno, então eu quero dizer para você: há salvação, há liberdade, há transformação em Jesus Cristo. E se você invocar o nome do Senhor Jesus sobre a sua vida, e se você invocá-lo para ser Senhor da sua vida, haverá salvação e transformação espiritual, porque Deus há de colocar da sua graça, do seu Espírito Santo no seu coração. É isso que a palavra de Deus ensina. E agora nós gostaríamos de encerrar esse culto orando. E eu gostaria de interceder pelas pessoas que talvez estejam querendo hoje fazer uma decisão lá de Jesus, que talvez queiram abandonar essas coisas que estão no passado, que queiram invocar Jesus Cristo como Senhor sobre as suas vidas. Eu sei que essa é uma hora que você está vivendo opressão, e eu quero repreender o maligno agora em nome de Jesus. E quero agora declarar a derrota do maligno em nome de Jesus. E quero clamar que o Senhor Jesus esteja abençoando a sua vida. Eu vou pedir que você que sente que o Espírito Santo de Deus está falando com você, se houver alguém aqui nesse auditório que necessita de que Deus o liberte, que Deus o transforme, que Deus o salve, que Jesus Cristo venha morar no seu coração, que quer pegar essas coisas que ficaram no passado e testificar publicamente: olha, eu quero renunciar pela fé em Jesus. Aqui, saia do seu lugar agora, vem aqui na frente, em nome de Jesus. E nós vamos estar orando pela sua vida. Olha, eu já procurei essas coisas, já consultei essas coisas, já fui atrás dessas coisas, mas hoje eu quero colocar a minha esperança em Jesus Cristo.
Eu quero colocar a minha fé em Jesus Cristo. Eu quero colocar a minha salvação em Jesus Cristo. Eu quero colocar o meu futuro que eu estava tentando descobrir em Jesus Cristo. Eu quero aprender a viver de uma nova maneira, com Cristo Jesus no meu coração. E eu quero pedir que o povo de Deus esteja orando. Nós vamos interceder aqui agora, pedindo que o Senhor liberte, que o Senhor transforme. Há alguém aqui que o Espírito Santo está falando e quer renunciar a essas coisas, quer colocar nas mãos do Senhor Jesus a sua vida? Então, onde você estiver, pode levantar-se agora em nome de Jesus. Pode levantar-se. E pode vir aqui à frente. Olha, pastor, ora por mim, eu queria que a igreja orasse por mim, mas eu quero ter um compromisso de hoje em diante com Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Não quero confiar nas outras coisas, nem nas minhas superstições, mas quero confiar em Cristo. Há alguém a quem o Espírito Santo está falando agora? Onde você estiver, se manifeste agora, em nome de Jesus. Pastor, olha por mim. Pode levantar-se no seu lugar agora, que eu quero orar por você. Quero interceder pela sua vida, porque eu creio no poder que Jesus tem para libertar, para transformar e para salvar. Você quer invocar o nome de Jesus sobre a sua vida agora? Você que já invocou tantas outras entidades, quer invocar Jesus sobre a sua vida agora? Quer invocar Jesus? Então, onde você estiver, fique em pé agora, em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora. Há alguém? Pastor, está uma guerra aqui dentro de mim. Então agora você vai dizer, olha, Senhor Jesus, eu quero colocar a minha vida. Graças a Deus, quero colocar, nós vamos estar orando. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando, olha, quero renunciar ao passado. Quero reconhecer essas coisas e, olha, Jesus, eu quero invocá-lo sobre a minha vida e sobre o meu coração. Há mais alguém? Graças a Deus. Onde estiver, pode ficar em pé agora, em nome de Jesus. Se o Senhor está te falando, graças a Deus. Onde estiver, pode ficar em pé agora, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, graças a Deus, graças a Deus. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando agora, em nome de Jesus. Pode se levantar agora e dizer, olha, eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. Eu renuncio a essas coisas do passado pela fé e quero ser liberto no sangue poderoso de Jesus Cristo. Graças a Deus. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando agora, em nome de Jesus. Pode se levantar. Pode se levantar agora, em nome de Jesus. Coloque a sua vida no altar do Senhor Jesus agora. Diga, Senhor, eu quero renunciar e quero invocar o nome do Senhor sobre o meu coração e sobre a minha vida. Há mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Nós vamos orar a Deus agora. Quero convidar os diáconos que estão aqui, que se aproximem desses irmãos, vão abraçá-los, vão orar junto comigo, a favor destas vidas. Por favor, os irmãos diáconos, podem se levantar e nos ajudar nesse momento de intercessão. Onde estão as pessoas? Isso, abraça esse irmão nesse momento de intercessão e de oração. Mais um irmão ali atrás. Lá atrás também precisamos de alguém que esteja intercedendo. E nós vamos orar agora. Tá? Eu quero desafiar você a fazer essa oração comigo agora, tá bem? Você vai dizer assim para Jesus. Você vai dizer em primeiro lugar, eu pela fé, diga assim, eu renuncio todas as minhas práticas passadas e todos os espíritos que invoquei sobre a minha vida. E agora, pela fé, no poder de Jesus Cristo, eu invoco Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E entrego a Ele minha vida, meu passado, meu presente e meu futuro. E quero que Ele seja Senhor sobre todas as coisas. E quero invocar Jesus para que me liberte, para que me transforme e para que me cele agora com o Seu Espírito Santo. Agora eu quero orar por você. Pai querido, aqui estão os Teus filhos que foram chamados pelo Teu Espírito Santo. E eles estão aqui, Senhor, publicamente, em pé, se colocando na Tua presença.
E nós cremos no poder que há no sangue de Jesus. E nesta hora nós repreendemos toda hoste maligna que possa estar perturbando essa vida. E nós expulsamos em nome de Jesus. E te pedimos que nesse instante o Santo Espírito de Deus cele esses corações. E que haja paz. E que haja libertação. E que haja lavar no poderoso sangue de Cristo para a remissão dos pecados. E que a graça do Senhor e o amor do Senhor esteja sobre eles. No nome de Cristo nós te adoramos, ó Pai. E no nome de Jesus te pedimos estas coisas, crendo que elas estão acontecendo agora, porque o Senhor está realizando a obra do teu amor. No nome de Cristo oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a graça de Jesus acompanhe a vida de vocês. E onde há fé, não há medo, porque a gente descansa no poder de Jesus Cristo. Amém? Amém. Que o Senhor esteja com vocês.